Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra, por favor, as Escrituras Sagradas em Provérbios 30, versículo de número 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras se levantam para cima. Os olhos altivos do líder, do pastor, quando a soberba sobe ao altar. Agur, filho de Jaqué, de acordo com o provérbio 30, versículo 1 em diante, descreve 4 gerações perversas. Mas no versículo 13 ele apresenta uma geração marcada pelos olhos. Antes de denunciar suas palavras ou suas mãos, denuncia seus olhos. Isso porque a soberba nasce primeiro no olhar, depois invade o coração e por fim governa as atitudes, os atos. Na Bíblia, os olhos representam a direção da alma. Um pastor, um cristão, pode manter a ortodoxia na pregação e, ao mesmo tempo, alimentar um olhar orgulhoso. O ministério não começa a morrer quando o púlpito perde a eloquência, mas quando os olhos deixam de contemplar a grandeza de Deus e passam a contemplar a própria grandeza, como Nabucodonosor, como o rei Herodes. A igreja moderna vive o risco de transformar a autoridade espiritual em superioridade espiritual. Que lástima, mas isso está acontecendo. Essa expressão hebraica, Enaim Hamut, significa literalmente olhos elevados, descrevendo alguém que se coloca acima dos outros. O verbo relacionado a levantar-se é usado frequentemente para indicar exaltação orgulhosa. No pensamento hebraico, olhos altivos representam arrogância, autossuficiência, desprezo pelos humildes e independência de Deus. Por isso que Deus odeia os olhos altivos, Provérbios 6 e 17. Antes da queda vem a soberba, Provérbios 16 e 18. O primeiro pecado não foi da carne, mas da soberba, dizia Agostinho. Agostinho chegou a dizer que Satanás caiu antes mesmo de tentar Eva, porque desejou elevar-se acima daquele que o criou. Nada torna um ministro tão distante de Cristo quanto amar ser maior que seus irmãos. O orgulho pastoral é mais perigoso do que os pecados públicos, porque usa o ministério como alimento do ego. Meu Deus do céu, que coisa terrível! E a primeira lição que nós temos aqui é que os olhos altivos sempre enxergam o próprio trono antes da cruz. O pastor orgulhoso deixa de olhar para o Calvário e passa a contemplar sua própria importância. Ele mede seu valor pelo tamanho da igreja, pela agenda, pelos seguidores, pelos convites. Cristo media tudo pela cruz. Quanto mais alguém contempla Cristo, menos contempla a si mesmo. O perigo não é crescer, o perigo é crescer aos próprios olhos. Olha que coisa interessante. Se lembra quando Deus vai corrigir isso? Ele fala, quando tu era pequeno aos teus próprios olhos. Segundo, a soberba começa nas pálpebras antes de aparecer nas palavras. Agur fala das pálpebras levantadas. É impressionante. Nem fala primeiro dos olhos, fala das pálpebras, porque existe um orgulho silencioso. O pastor ainda fala manso, ainda sorri, mas o olhar já comunica superioridade. Antes de Nabucodonosor dizer, não é esta grande Babilônia, ele já havia construído uma visão elevada de si mesmo, quando levantou aquela estátua. Porque Daniel disse para ele que ele era só a cabeça de ouro, ele fez a estátua completa de ouro. Há ministros que nunca dizem sou melhor, mas fazem todos se sentirem menores. Estão me entendendo ou não? Você está me ouvindo? Terceira lição que temos aqui. O olhar soberbo perde a capacidade de admirar a graça. Quando alguém acredita que chegou onde está apenas por mérito próprio, deixa de celebrar a graça. Tudo vira conquista pessoal. Esquece que o chamado foi de graça, os dons foram de graça, a igreja foi de graça, a saúde foi de graça, a voz foi de graça, o salário que recebe é de graça, a vida é de graça. Os antigos diziam que o orgulho transforma presentes em propriedades. O humilde administra, o soberbo possui. Aqui está a diferença entre o humilde e o soberbo. Quarto, o orgulho pastoral
sempre cria distância entre o pastor e as ovelhas. Cristo olhava para multidões e tinha compaixão. O pastor orgulhoso olha para pessoas e vê números. Olha para cooperadores e vê concorrentes. Olha para líderes e vê ameaças. Gregório Magno, o grande mestre, afirmava que o verdadeiro pastor desce até as ovelhas antes de querer conduzi-las. Quanto mais alto o pastor sobe em humildade diante de Deus, mais perto ele fica do povo. Um pastor que não está perto do povo, você pode até pensar que ele é humilde, ele não é. Ele é um petulante, ele é um arrogante. A quinta lição que temos aqui: os olhos levantados para si nunca conseguem permanecer levantados para Deus. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Na mesma hora disse: ai de mim. Quem realmente vê Deus nunca sai engrandecido, sai quebrantado, sai rendido, sai humilde. Pedro caiu aos pés de Jesus. João caiu como morto lá na ilha de Patmos. Daniel perdeu as forças. Quanto maior a revelação de Deus, menor o homem se torna. Existem ministros que perderam o temor porque passaram anos olhando para o espelho do ministério em vez da glória de Deus. A minha aplicação é a seguinte: a maior ameaça ao ministério nem sempre é o pecado escandaloso. Muitas vezes é a soberba discreta, que se esconde atrás de títulos, elogios, influência e resultados. Provérbio 33 lembra que Deus observa não apenas as obras do pastor, mas também o seu olhar. O líder segundo o coração de Deus continua dependente da graça, disposto a servir, consciente de que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Eu concluo dizendo o seguinte, que Provérbio 33 não descreve apenas uma geração antiga, é um espelho para cada servo de Deus. O antídoto para os olhos altivos não é pensar menos dos dons que Deus concedeu, mas lembrar continuamente que eles foram recebidos pela graça. O pastor que contempla Cristo com reverência aprende a caminhar em humildade, e a igreja é edificada por um líder que aponta para o Senhor e não para si mesmo. Olhe hoje os pregadores da atualidade. Observe como eles se vestem. Observe como eles agem. Observe rajadas de línguas estranhas de 30 a 40 minutos para mostrar o quê? Que é mais espiritual. Olhe os sapateados, é para mostrar que é mais espiritual. Olhe gente falando línguas estranhas mais alto do que o outro para mostrar espiritualidade. Cuidado, você é um petulante, você é um arrogante, você não é humilde, você quer ser mais do que os outros. Então, todo cuidado, meu amigo, é pouco. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras se levantam para cima. Deus nos guarde, em nome de Jesus.